para te falar um pouco sobre Banco Master. Isso porque essa situação, gente, vai muito além das instituições que são diretamente atingidas, né? O imbróglio criou um efeito dominó e que pode, gente, agora trazer um rombo de 30 bilhões de reais, 30 bilhões de reais aos cofres públicos de 4 estados e também no Distrito Federal. E é para poder falar um pouco mais sobre esse caso que eu converso agora com Gilberto Braga, professor de Economia do IBMEC, Rio de Janeiro, que já está aqui comigo. Professor, muito bom dia para o senhor. Obrigado por ter aceito, inclusive, aqui o nosso convite para participar com a gente nessa segunda-feira cedinho aqui da nossa programação. Bom dia. Bom dia, Débora, e a todos que estão nos assistindo. Professor, quando a gente fala de um alerta de 30 bilhões, um impacto, inclusive aí já agora envolvendo vários estados, fundos de previdência, o que acaba impactando, né, também a situação, preocupando pelo menos em como vai ficar a situação dos aposentados, isso caracteriza determinantemente um risco sistêmico. E por que eu pergunto isso para o senhor? Sempre que eu tenho conversado com diversos economistas aqui na nossa programação, e aliás até mesmo a movimentação do Ibovespa não sinaliza um risco ou uma cautela de que a gente tem um risco sistêmico no nosso sistema financeiro. Mas a sensação que dá é que, diante do andamento das negociações e as coisas vindo à tona, a gente vai vendo que o buraco é mais embaixo, como a gente diz no bom linguajar, né, brasileiro. Há um risco sistêmico, professor? Olha, Débora, essa é uma preocupação que está sempre no radar e, à medida em que o caso vai ganhando mais complexidade, mais coisas vão surgindo, é uma pergunta que nós sempre estamos nos fazendo a fim de observar todos os detalhes. A princípio, de fato, não há um risco sistêmico. Esse caso específico que você colocou de um alerta de um rombo de 30 bi seria um novo rombo. Ele está associado a um produto chamado PIX, Depósito Judicial. Esse é um produto feito pelo Banco BRB, pelo Banco de Brasília, e que, teoricamente, teria sido o depósito judicial feito. É um instrumento de captação desenvolvido pelo Banco do Distrito Federal. Esse produto foi implantado junto ao Judiciário da capital e depois foi um sucesso, e ele foi expandido para mais 4 judiciários estaduais, ou seja, a pessoa que precisa fazer um pagamento à justiça, ela teria a possibilidade de fazer esse pagamento via um PIX direto na conta da justiça, com um produto feito a partir do Banco de Brasília e que se expandiu para outros estados. Recursos desse PIX judicial teriam sido utilizados nas transações das carteiras do Banco Master, ou seja, o dinheiro que as pessoas depositaram no Banco de Brasília, de 4 estados e mais o Distrito Federal, teriam sido, dentro do curso das operações feitas entre Banco Master e BRB, utilizados para inflar as operações do Banco Master, e agora, diante da falta de garantia e da quebra do Banco Master, esses recursos teriam virado pó. E essa conta seria do tamanho de 30 bi. Esses 30 bi, teoricamente, se obviamente não existirem mais, se tiverem sido de alguma maneira utilizados, eles precisam ser repostos. A grande resposta para isso, Débora, é que essa reposição ela não é de imediata. Por quê? Porque o depósito judicial ele é utilizado na medida em que as decisões judiciais são tomadas. Então, são processos que todo mundo conhece no Brasil, demoram às vezes vários anos. Então, obviamente que é um recurso que vai precisar ser reposto se assim tiver ocorrido a sua perda pelo Banco de Brasília, mas a gente pode dizer que de maneira progressiva, na medida em que as decisões judiciárias foram ocorrendo, e, de alguma maneira, os vencedores, as pessoas com seus direitos reconhecidos nas decisões, vão fazer os saques. Então, o Banco do Brasil, de Brasília vai ter que prover para os judiciários os recursos que estavam sob a sua guarda. E se não houver reservas, se não houver novos fundos dentro do banco
Regional de Brasília, o próprio controlador, ou seja, o governo do GDF, do Distrito Federal, terá que suprir. Uhum. Agora, professor, a gente tem um uso do Fundo Garantidor de Crédito aparecendo, inclusive, como um ponto muito sensível nesse episódio, né? Inclusive, em depoimentos, isso sendo já reconhecido, né, dessa dependência ali do Fundo Garantidor de Crédito. Eu quero entender até que ponto essa dependência excessiva do FGC pode tanto ampliar a percepção de risco, realmente, ali para agora próximos investimentos, como também desencadear um debate mais sério sobre regras do FGC, sobre limites. Há uma necessidade, na tua visão, de que isso seja feito? O FGC, ele deve passar agora por uma revisão diante desse caso tão alarmante do caso do Banco Master? Olha, é evidente que a garantia de até 250 mil por CPF ou CNPJ é um instrumento comercial utilizado pelo Banco Master e por outros bancos que distribuem produtos do Banco Master e até mesmo fora do ambiente do Banco Master. Ou seja, é muito comum aquele gerente de investimentos de uma instituição financeira procurar o seu cliente com recursos e oferecer um produto mais arriscado, um produto cujo o emissor de um título não tenha tanta credibilidade em termos de análise de crédito, de rating, e ofereça, olha, toma esse risco porque o retorno é muito acima da média do mercado e se houver qualquer contratempo, até 250 mil você tem, entre aspas, o seguro do fundo de garantia, ou seja, o FGC garante qualquer desvio de percurso, qualquer problema que ocorra com esse investimento. Então, eu acho que é preciso que a gente tenha um novo posicionamento do mercado financeiro de uma forma geral com relação ao uso dos recursos do Fundo de Garantia. Os recursos do Fundo de Garantia são contribuições feitas pelos bancos, que, na verdade, eles retiram um pedacinho de cada operação e, de alguma maneira, eles formam uma espécie de provisão para esses momentos de turbulência no mercado financeiro. E isso não é um recurso pago pelo investidor, não é uma taxa que é tirada como custo de cada operação, mas é um recurso que as próprias instituições financeiras fazem como uma espécie de reserva. Então é preciso mudar esse discurso, de alguma forma isso é, tem um efeito sistêmico, não no sentido de risco, mas no sentido de, digamos assim, de uma prática que precisa ser corrigida e nós precisamos entender verdadeiramente qual é o papel do consultor de investimentos e qual é a função do FGC dentro da manutenção do equilíbrio do sistema bancário brasileiro. Pois é, inclusive a gente tem uma reportagem de um grande veículo internacional, a reportagem da The Economist, falando aí, abre aspas, abalo de confiança nas instituições financeiras. Aí a gente volta até um pouco aqui para o início da nossa pergunta, mas eu tentando trazer um pouco dessa visão do recado que isso passa até lá para fora, né, professor? Porque esse tipo de leitura externa pode acabar pesando mais do que os números em si para investidores e também para agências de risco? Olha, eu acho que vai ser um novo componente que as agências de riscos precisam incorporar na sua análise econômica, né, nas pesquisas, nos chamados research que elas fazem das empresas emissoras de títulos no Brasil. E acho que existe também uma maior responsabilidade que, através da Anbima e de outros órgãos de classe, de outros órgãos que congregam as empresas emissoras e bancos de investimentos, as empresas do chamado mercado aberto e os bancos que distribuem esses títulos, precisam mudar esse discurso. Essa percepção de falha sistêmica, ela existe, e a falha sistêmica é no sentido do procedimento, é no sentido do abalo reputacional. E eu repito, eu não vejo crise no sistema financeiro propriamente dito, ou seja, as instituições elas são fortes, elas são capazes de prover e de alguma forma de sanar as perdas do Banco Master dentro do sistema bancário como um todo, mas uma coisa é o risco do próprio produto financeiro em si como um todo.
que eu acho que não existe nesse caso. E a outra é a questão do risco reputacional, do medo que isso traz, da insegurança, e esse risco ele é real. E eu entendo que o The Economist ele se refere nessa questão da confiança propriamente dita, o que não chega a ser suficiente para fazer um efeito dominó, um efeito de quebra de outras instituições, que seria esse a consequência maior do chamado risco sistêmico global, ou seja, quando você coloca em risco a própria sobrevivência do sistema financeiro. Eu não vejo esse risco, eu vejo um risco de reputação. Perfeito, professor Gilberto Braga, professor de Economia lá do IBMEC do Rio de Janeiro. Muito obrigada pela excelente análise aqui com a gente nesse início de semana. Uma ótima semana para o senhor. Até uma próxima. Um abraço a todos. Obrigada, professor.